A Defensoria Pública de Minas Gerais entrou com um novo recurso contra o aumento das passagens de ônibus na capital mineira. A passagem passou de R$ 3,10 para R$ 3,40 no dia 25 de outubro. Na decisão do Tribunal de Justiça, o presidente do tribunal, desembargador Pedro Bittencourt, disse que o funcionamento deficitário do sistema, além de comprometer a qualidade, poderia levar à interrupção dos serviços. A Defensoria argumenta no recurso que o aumento da tarifa causa graves danos à ordem e à economia pública, comprometendo o direito de ir e vir do cidadão. A lei do silêncio, regra que define a quantidade de ruídos, sons e vibrações emitidos por igrejas, bares e também restaurantes em Belo Horizonte, pode passar por mudanças. Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte quer ampliar o limite da emissão dos sons em dias úteis e nos fins de semana. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o vereador Léo Burguês, um dos autores do projeto. Boa noite, vereador. Boa noite, amigos da Band. A proposta, ela reivindica que bares e igrejas possam emitir ruídos de até 85 decibéis, lembrando que atualmente são 60, né? De domingo a quinta-feira, até às 10 da noite, às sextas, sábados e feriados, até às 11 da noite. Agora, por que a Câmara Municipal, por que os senhores estão propondo essa mudança, né? Ou seja, aumentar de 60 para 85 decibéis? É importante dizer que o setor cultural da cidade de Belo Horizonte está morrendo. Nós que temos 20 mil associados à Ordem dos Músicos hoje em Belo Horizonte, praticamente não vemos shows ao vivo hoje na nossa cidade. Então, um dos objetivos dessa lei é o trabalho dos bares, restaurantes, do setor cultural, é defender os cultos religiosos, o entretenimento através dos eventos esportivos da nossa cidade. Mas, em paralelo, respeitando o sagrado direito do sono do nosso cidadão. Porque o aumento dela, ela se dá, na verdade, até às 22 horas de domingo a quinta-feira. Ou seja, um horário que respeita o sono das pessoas. E sexta, sábado e feriado, nós passamos para 23 horas. Ou seja, também um horário que a gente busca respeitar as pessoas. O objetivo dessa lei é o quê? Nós vivemos numa grande metrópole, para o telespectador, que às vezes a gente fala assim, 60 decibéis é quanto? 85 decibéis é quanto? Se vocês forem na Avenida Amazonas e medir ali por volta de 6h30 da tarde, vai estar 100, 110, 120 decibéis. Agora, vereador, alguns moradores de alguns bairros boêmios, como Santa Teresa, por exemplo, eles reclamam, eles alegam que não há fiscalização suficiente. Como seria isso? A verdade é que realmente faltam fiscais hoje para cobrir toda a cidade de Belo Horizonte. O número de fiscais é pequeno. Na região Centro-Sul é cerca de 90 e cerca de 310 em toda a cidade de Belo Horizonte. Eles agem principalmente em cima de denúncias e a fiscalização ela existe. O fiscal ele busca primeiro estar orientando as pessoas e depois, no segundo momento, punir. Para se ter uma ideia, só com relação à lei do silêncio, este ano foram cerca de 5.300 autuações que aconteceram na cidade de Belo Horizonte. Ok, bom, a gente agradece então a presença do vereador Léo Burguês. A gente aguarda então a votação que pode ocorrer amanhã. Exatamente. Muito obrigada, boa noite. Eu que agradeço, boa noite aos amigos da Bandeirantes. Depois do Outubro Rosa, o Novembro Azul chega para fazer um alerta aos homens com mais de 40 anos. A importância da prevenção do câncer de próstata. Aos 75 anos, Marcos está cheio de vida, super disposto. É advogado e trabalha todos os dias. Sempre foi assim. Nem mesmo um câncer de próstata diagnosticado há 10 anos o desanimou. Recebi a notícia com naturalidade, cumpri os procedimentos médicos e deram certo, porque eu acudi o problema logo no início. E hoje, periodicamente, eu faço o PSA e os índices do PSA estavam baixíssimos, eu fiquei tranquilo. O diagnóstico precoce ajudou Marcos no combate à doença. Ele sempre teve o costume de fazer check-ups regulares. E desde os 40 anos, o exame de próstata também passou a fazer parte da lista. Lamentavelmente, ainda há na cultura do brasileiro essa perspectiva de machismo, não é mesmo? E fica resistente a fazer esse exame periódico, que é um exame simples que o urologista faz
e que chega a conclusão rápida. A minha mãe tem 98 anos e eu pretendo acompanhar seus passos. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. São 69 mil casos por ano. Este especialista alerta que na fase inicial, o câncer de próstata tem evolução silenciosa. No início, quando ela começa o desenvolvimento, o paciente ele não sente absolutamente nada. É uma doença assintomática, a gente diz assintomática, ela é silenciosa. A pessoa não sente nada, ela não tem dificuldade de urinar, ela não vai ao banheiro mais vezes, para urinar, ou seja, é uma doença silenciosa. De acordo com o especialista, o exame de sangue somado ao toque retal são fundamentais para o diagnóstico precoce. O PSA isoladamente não dá diagnóstico de câncer de próstata e nem o toque isoladamente também dá o diagnóstico de câncer de próstata. É fundamental a conjugação do exame de sangue com toque retal e, por fim, a biópsia para confirmar o diagnóstico. Ainda segundo o especialista, 3/4 dos casos diagnosticados são de homens acima dos 65 anos. Mas quem tem ou teve casos na família deve ficar atento. Se ele tiver algum parente de primeiro grau, ou seja, irmãos ou pai, que teve o diagnóstico com menos de 60 anos. Tá? A raça negra também, a incidência é maior de câncer de próstata e também deve começar com 45 anos de idade. Vinícius leva no peito o símbolo da campanha. Os familiares eles podem ajudar conscientizando, promovendo mesmo a ida do público-alvo para poder fazer esse tipo de prevenção. Eles têm vergonha, têm medo de poder procurar a ajuda necessária. É um exame que não leva a nenhum tipo de risco. Tá? É um exame indolor, não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. E quando feito pelo especialista, pelo urologista, é um exame rápido e que vai evitar no futuro óbitos decorrentes de uma doença de extrema gravidade. Eu incentivo a todas as pessoas que eu conheço a fazer esse exame e prolongar a vida, de viver a vida com alegria, com força, com intensidade. Voltamos a falar sobre a barragem de rejeitos minerais que se rompeu hoje na região central do estado. As informações iniciais são de que 16 pessoas estão soterradas e outras 45 desaparecidas. O helicóptero sobrevoa a região neste momento na tentativa de localizar vítimas. Cães farejadores também são usados nas buscas. Boa noite.